Amém. Deus continue nos abençoando. Também os nossos ouvintes que nos visitam, Deus nos abençoe também. Amém. Simplesmente eu quero ler o verso 8 de Apocalipse 17. Vocês querem ficar de pé, por favor? Apocalipse 17, o verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, admirarão, vendo a besta que era e já não é mais, mas que virá. Ainda como estamos de pés, deixa eu ler mais uma outra escritura, conciliando esse conteúdo. É o verso 8 de Apocalipse 13, que diz: e adoraram lá todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Senhor Deus, abençoe a sua palavra, e também com ela abençoe as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, amados. Nós, como pessoas desprovidas sem nenhum conhecimento intelectual, científico, teológico, simplesmente com esta facilidade de crer na palavra de Deus. É um dom, o qual Deus concede àqueles que o amam. Crer em sua palavra. Crer quer dizer pôr em prática, obedecer. E nós já temos sido agraciados por meio de uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, que Ele tem enviado um mensageiro para esta era em que vivemos, trazendo uma mensagem universal, ou seja, católica, que quer dizer universal. Para o mundo, para todos aqueles que podem crer nela, correto? Aqueles que crê, a palavra diz, é chamada de crentes. Crentes é o que crê. E crer é obedecer. É procurar estar identificados através do Espírito Santo, por meio da palavra, pelo sangue
do Cordeiro que Ele nos tem enviado. Pela fé, aqueles que crêem. Foi as palavras de Jesus. Ele chamou os que crêem de crente. Você pode pegar Marcos capítulo 16, verso 16. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão os crentes. O que crer. Crente é o que crê. E crê é aquele que obedece. Bom, agora, estas pessoas, de acordo, conforme as palavras do Mestre, como ele disse em Apocalipse, no capítulo 17, o verso 8, ele disse que estas pessoas, eles têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Elas não crêem em nada, a não ser na palavra de Deus. Cada homem, a sua palavra é mentira. Isto foi o que ele disse. Mas seja a palavra de Deus só a verdade. Um homem, para ser verdadeiro diante de Deus, ele tem que nascer de novo. Se ele não nascer de novo, não me importa se ele é religioso ou se ele não é. Ele não é verdadeiro. Porque a vida que ele possui, ela é uma vida para a morte, e não vida para a vida. Vida para a vida é a de Cristo. É Deus vivendo em você. Você crê assim? Isso quer dizer vida eterna. Ele disse aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. São João, capítulo 5, verso 23. Ele disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e creem naqueles que me enviou, têm a vida eterna, e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Essas pessoas, elas são estas que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui, na escritura que nós lemos em Apocalipse 17, verso 8, ele diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição,
E os homens que habitam na terra, olha aqui para vocês vejam, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, estas palavras, elas são a verdade. Elas foram escritas nas páginas sagradas da Bíblia há 2000 anos atrás. São profecias predita pelo próprio Jesus para João, o apóstolo do amor, na ilha chamada Pátimo. Ele foi simplesmente aquele que escreveu o que Jesus estava ditando para ele, fazendo ditado. Então você vai ver que dos dois lados ele revela um grupo que tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e revela os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Os que não têm admirarão a besta, ficam entusiasmados, se unirão a ela, se ajuntarão a ela. Os que têm, nem mesmo dá obediência para isto. Você vai ver que essas pessoas, a Bíblia diz que essas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, o próprio Jesus diz que eles adorarão a besta. No verso 8 do capítulo 13, ele disse: adorarão-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essas pessoas, elas são admiradoras da besta. Ela é um super-homem, inteligente, dentro dos seus empreendimentos mundanos, teológicos, intelectual. É um homem muito esperto e polido, que o mundo inteiro quase prostrarão diante dele e adorarão como Deus, não é mesmo? Mas aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, estes não. Eles sabem muito bem quem é esse sujeito. Eles são o quê? Eles são predestinados para não adorar. Eles, através da riqueza divina, ouro, prata e etc, né? Que eles possuem na alma. É isso? Não. É através da riqueza que Deus deu. É a ciência divina, que é a revelação do Espírito Santo, que Deus tem lhes dado para saber o que é verdadeiro,
o que é certo, o que é correto. Esses são predestinados antes da fundação do mundo. Dando sequência à nossa leitura, parágrafo 106 a seguir, diz assim: ouçam isto. A predestinação olha de volta a presciência, quero dizer, eleição. A eleição olha de volta a presciência. E a predestinação olha para o destino. O destino, que é exatamente para onde você foi preordenado por Deus antes da fundação do mundo para ir. É por isso que todo verdadeiro atributo e eleitos de Deus não tem outro destino para eles a não ser crer somente em Jesus Cristo. É a única direção que você possui. Isso é como colocar quem já trabalhou com animal dentro da lavoura, pegando nas ruas, e aí ele passando a carpideira dentro da planta. Você coloca um tapa na cara do cavalo, ele não vê nem desse lado e nem desse, ele só vê aqui na frente, e ele olha a direção àquela rua. Ele pisa bem entre a rua, ele vai embora. E nós, como predestinados, somos predestinados para olhar também só a palavra. Você não olha nem para um lado e nem para o outro. Não quer dizer que você não está olhando. Isso significa que você ignora qualquer coisa fora da verdade. Porque você sabe que a verdade é Cristo. Ele é a verdade. Não é mesmo? Ele é a verdade. Aí você olha somente para Ele. Por quê? Não é porque você quer olhar, não. Você é predestinado para isto, enquanto que outros não. Não é mesmo? Vejamos bem. Não se esqueçam disto, que a eleição olha de volta para aqui. E aqui está ela. Ouça isso. Eu era um cardo, nasci em pecado, formado em iniquidade, vindo ao mundo falando mentiras, nascido entre pecadores, pai e mãe e toda a minha família pecadores. Eu era um cardo, porém repentinamente eu me tornei um grão de trigo. Como aconteceu isso? Antes era um carrapicho, logo se tornou um grão de trigo. Aquilo que é aquilo? Eleição. Deus, antes da fundação do mundo, elegeu que o cardo se tornasse um grão de trigo. E agora eu sei que sou um grão de trigo, porque sou salvo. Aleluia! Você entendeu isto? O profeta falou em símbolo, em parábola. Um cardo era um grão de trigo. Em pecado concebeu a nossa mãe, em iniquidade fomos formados. Ao mundo e falando mentira. Por natureza, nós já éramos mentirosos. Por natureza. Por nascimento. Desde o ventre de sua mãe, você já nasceu um mentiroso. E aí você diz assim, sabe, eu sou um homem verdadeiro, eu nunca menti. Você já está mentindo.
Você já está mentindo. Mas o que fez Deus? Você tinha por dentro uma sementinha chamada eleição. Esta foi a predestinada. Não é o cardo que veio através de naturezas pecaminosas, através de sexo, mentira, que foi inventada por Satanás. Você sabe que você é um terreno, você é uma propriedade, você foi comprada 2 vezes pelo seu dono original. Satanás, ele conseguiu te enredar e te envolver nesse labirinto, nesse calabouço, nesse buraco, nesse atoleiro chamado pecado. E através desse nascimento lá do nosso pai da carne, Adão, nos trouxe a essa vida um cardo. Um cardo. A natureza de nosso pai Adão, que é a nossa natureza hoje. Você diz, mas eu nunca pequei como Adão pecou, ou como Eva pecou. Mas você é culpado. Quem é culpado no mínimo, é culpado no máximo. Correto? E aí então nós viemos através dessa mentira e nascemos nela, pervertidos. Pervertidos. A sua natureza é do seu pai, não é mesmo? Aquele que gerou você no ventre de sua mãe. E você trouxe essa natureza de incredulidade, de pecado. Um cardo, você nasceu um cardo. Porém, Deus já tinha te elegido antes da fundação do mundo para ser um grão de trigo. Esta é a maneira de Deus, por isso que Ele envia. Todo tempo Ele enviou um profeta com sua mensagem precursora para apanhar todos esses trigos que ele tem, que foi pervertido como um cardo através do nascimento natural. E aquele profeta, ele traz uma mensagem precursora para aquele dia. Aquela mensagem, ela é contra, ela choca com o sistema do homem, porque o sistema do homem é um cardo, é pecado. Vocês vê quando ele mandou o precursor da sua primeira vida, veja qual foi o estilo, ou o tipo, ou a característica da mensagem daquele homem. Quando ele predisse pelo profeta Isaías, quase 800 anos: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Ele falando isso. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe, dizendo que a vossa servidão tem sido acabada, e que a vossa iniquidade tem sido expiada. E ele recebeu da mão de vosso Deus em dobro por todos os vossos pecados. Olha o tipo de mensagem que ele mandou trazendo para eles. Isso está em Isaías 40. Vós que clamam no deserto, preparai o meu caminho, endireitai as veredas no ermo. Em outras palavras, ele dizendo assim: pregai a esse povo e dizei para eles que os vales serão exaltados, e
e que os outeiros e os montes serão aplainados, baixados. Humilhados. Abaixado quer dizer humilhado. Levantado quer dizer exaltado. Os vales quer dizer aquela pessoa humilde, simples, pequena. Aquelas pessoas que não têm muita condição. É aquelas pessoas que vivem como se fosse a escória. Ela é considerada como o seu não vale nada. É aquelas pessoas que são escolhidas antes da fundação do mundo. E fazer com que os caminhos torcidos, os caminhos torcidos sejam endireitados. E os lugares ásperos sejam aplainados. Isso não está relacionando com montanhas, com colinas, não. Estradas, não. Isso está relacionado com pessoas. Com pessoas. Indivíduos. São sujeitos que podem receber um profeta na qualidade de profeta. Eles recebem o quê? Galardão de profeta. É a maneira que Deus trabalha. Aí ele mandou João. João trouxe aquela mensagem, irmãos, edificante para o povo, mas eles entenderam mal o profeta de Deus. O que eles fizeram? Mataram. Foi a minoria que creu nele. E aqueles que creu, quando Jesus entrou, que era o que veio preparar, ele veio preparar o caminho, como ele disse também lá no profeta Malaquias, 400 anos antes de acontecer: eis que eu envio o meu anjo diante de mim, e ele preparará o meu caminho. E logo virá o anjo do concerto, a qual vós desejais, o seu templo, a quem vós buscais. Quando João entrou com aquela mensagem, ele disse: esse homem é um louco. Por que eles disseram isso? Porque a mensagem do profeta não coincidia com o sistema do homem. O sistema do homem é um cardo, é uma perversão, é uma imundície. Por isso que você vê o mundo na situação que está. O povo, você diz, mas como? Hoje é o tempo que nós temos mais de 2.000 igrejas que falam de Jesus. É por isso mesmo, porque são um sistema formado pelo homem e não Deus. A palavra de Deus, ela não mistura o cardo com trigo, mas ele separa o cardo do trigo. Você vê que quando João Batista entrou e disse assim naquele deserto da Judéia: eis que o reino do Senhor está entre vós, arrependei-vos. E eles disseram: este é aquele que foi anunciado por João, aquela voz que clama no deserto, por Isaías, aquela voz que clama no deserto. E ele apareceu ali vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto com mel silvestre. E todos que estavam ali de Jerusalém iam ali para ser batizados por ele no Rio Jordão. E os fariseus, os saduceus, aqueles homens religiosos, foram ver de perto com toda curiosidade. Deus, com aquele espírito discernidor, que conhece o coração dos homens através de João, olhou para ele e disse assim para eles: raças de víboras, quem vos vacinou fugir da ira futura?
e presumais em vossos corações, dizendo que tem Abraão por pai. Eles pensou que ele estava diante de qualquer pessoa. Não, ele estava diante de um profeta de Deus, ungido de Deus, que conhece os corações das pessoas. Por que presumais em vossos corações que tem Abraão por pai? Ele disse: se vós não der fruto digno de arrependimento, ele disse: Deus pode levantar filhos dessas pedras. Você sabe o que ele diz para eles? Eis que o machado está posto no pé das árvores. Aquela árvore que não der fruto, corta-os e queima. Que mensagem tremenda era daquele profeta. Ele disse: aquele que me enviou, na verdade, mandou que eu batizasse com água. Mas aquele que é antes de mim, e depois de mim, e antes de mim, eu não sou digno de carregar as suas alparcas. Ele vos batizará com fogo, e tenha pá nas suas mãos, e limpará a eira, e colocará palha, jogará palha no fogo, aonde você queimará e o seu bicho nunca morre, ele disse, e o fogo nunca se apaga. Essa velha alma rabugenta, esse cardo, se não crê, será lançado no lago de fogo. Aí vem esse homem é falso, porque ele não saiu da nossa escola, ele não aprendeu em nenhuma escola, ele não tem nenhuma carteira credencial, ele não tem nem aí um diploma, ele não está nada, ele não está unido conosco, é falso. Ele era vindicado pelo Senhor Jesus Cristo, vindicado por Deus, ele era o precursor da sua primeira vinda. É do mesmo jeito hoje. Oh, irmãos, hoje nós estamos pregando como João, nesse deserto de fariseu, denominacional, religioso, para que o cardo morra e o trigo nasce. O cardo é essa natureza velha sua, que você herdou através de pecado. Deus mata, porque se você é um predestinado, você tem algo por dentro, uma sementinha, quem sabe do tamanho de uma unha, chamada eleição. É ela que é a predestinada. Quando ela ouve a verdade, ela disse: eu creio, eu aceito o Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a palavra, correto? Oh, que coisa! Então o profeta está dizendo que eu nasci um cardo, eu nasci um cardo, você nasceu um cardo, todos nós nascemos um cardo, mas éramos predestinados como trigos. Como deve fazer? Morre o cardo, sepulta o cardo e nasce o trigo. Morre para si mesmo, morre para a sua própria imaginação, morre para a sua própria consciência, morre para o seu próprio raciocínio, morre para os seus próprios afetos, para a sua própria memória, morre para si mesmo. Diga: Senhor, eu quero ser sepultado, porque morreu, tem que ser sepultado. Você nunca vai ficar com um morto dentro da sua casa ali, na cama, no caixão. Não, ele vai feder, é nojento. O que você tem que fazer? Lança na sepultura, enterra-o, e não vai mexer mais não, deixa enterrado para lá. Desse jeitinho que Deus faz com seus filhos, que tem essa semente, esse trigo ali dentro, Ele enterra, e a vida de trigo sai. Ressurreição.
vida eterna. Quando você nasce de novo, como disse Jesus, é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida, não é mesmo? Então, como eu fiz isto? Olhe de volta e veja que Ele predestinou isto há muito tempo atrás. Através da presciência, Ele viu que o amaria. Então Ele fez uma propiciação através do seu próprio Filho, que através dele eu pudesse me transformar em um grão de trigo. Um grão de trigo. E agora, onde estou eu agora? Onde estou salvo? Andando na graça de Deus. O que a predestinação parece? Ao destino. Para onde Ele me levará? E para onde estou eu indo? Isto te pegou? Aí está você. Aonde você está indo? A predestinação é isso. É como tivesse aquela cadeira ali. Eu estou indo para aquela cadeira para sentar nela. E você está indo no espiritual para o lugar de onde você saiu. Cristo, Deus. Através de Jesus Cristo, Ele pagou o preço pelos seus pecados. A Bíblia disse que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Não é mesmo? E você creu nele como seu Salvador. Crer nele como seu Salvador não é unir a uma igreja, não é ter uma religião, não é gritar, não é pular. Não, crer nele como seu Salvador é aceitar a sua palavra como ela é. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. São João 1, Ele é a palavra. E agora, vejamos bem, vamos ler somente mais um pouquinho adiante, e então teremos que concluirmos logo. Verdade. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Você viu aí? Essa palavra eleger significa que de todas as formas não tem para onde você já está nele antes que você viesse ao mundo. Você já estava nele. E ele te predestinou. Veja, irmãos, ele te predestinou para filhos de adoção. Não tem para onde ir. Adoção significa receber o poder da palavra falada. Ou seja, é colocar aquele filho na posição correta, aonde ele deve estar como filho. É a adoção. Você sabe o que Deus fez com seu próprio filho Jesus? Depois dele lutar, batalhar aqui e passar, receber todas as nossas condenações sobre si e fazer tudo isso, Deus levou ele no monte da transfiguração e chamou 3 testemunhas na terra e 3 nos céus. E ele então disse: Pedro, João e Tiago, vamos ali. E no céu era Jesus e Elias e Moisés. E aquela voz disse: Este é meu filho amado, e que eu tenho me comprazido
habitar. Somente a ele ouvirei tudo o que disser. Por que ele chamou aqueles 3 discípulos com ele? Pedro representava a esperança, João representava amor. Digo, Pedro era fé, João era amor e Tiago era esperança. Elias era a justiça, Moisés era a lei. Ninguém ele ouvia lá e ninguém ele ouvia aqui, somente Jesus. Tudo estava em Jesus ali. Ele recebeu aquela adoção plena, tudo estava nele. Agora, ou vocês têm Jesus Cristo, ou perece. Por isso que o próprio Espírito Santo, através da boca do apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, ele diz: pois vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual foi feito para nós sabedoria, redenção e santificação e justiça. Ou você está em Jesus, ou você está perdido. Não numa igreja, não em uma denominação, em Jesus Cristo. Ele é a palavra. Por isso que quando aquela multidão ouviu o apóstolo São Pedro pregar aquele discursozinho de 15 minutos, eles disseram: varões e irmãos, o que devemos fazer? E o apóstolo São Pedro, tomando a palavra, disse: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque esta é uma promessa que diz a respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e tanto quanto o Senhor vosso Deus chamar. Todos que recebem esta palavra e creem e obedecem, eles são filhos de Deus. Amém? Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Parando no parágrafo 107, daremos continuidade no 108. Nós vamos cantar um hino e encerraremos com a oração. Vamos cantar o 254, Nossas Luzes, 254. Nas tormentas desta vida, perto está a salvação. Aos incautos navegantes, que entrará a salvação. Resplandeça nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Brilha sempre em graça imensa, rico amor do eterno Deus. Cumpre a nós mostrar o rumo do caminho para os céus.
resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Nuvens de paixão mudana não lhe deixa ver o sol. Oh, clamemos e mostremos nossas luzes no farol. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Nuvens de guia ao porto divinal, em Jesus haver o abrigo do furor do temporal. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Amém. É uma coisa de consciência, né? Vocês sabem, você é uma luz que está iluminando no mundo. E Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então é um caso de consciência. Consciência, você sabe, ela está em uma categoria na altura da alma. Na altura da alma, a consciência é uma categoria que ela está na altura da alma. Ou seja, a sua consciência dói, a sua consciência fala, a sua consciência te condena, a sua consciência não te deixa tranquilo. Você diz assim: eu estou com um peso de consciência. É a consciência falando: você fez errado, você deve fazer coisa certa. Então isso é a categoria da alma. É uma limpeza, é uma coisa limpa, pura, nítida e santa. Essa natureza, a alma é a natureza do seu espírito. E aí então a sua alma, ela te faz uma pessoa pura, limpa, verdadeira. É a alma do Cordeiro, é a vida de Deus, é a luz que alumia em lugares escuros e entre luzes, correto? Deus nos abençoe, ajude-nos a conservarmos assim, diante do público, diante do mundo e diante da sociedade, correto? Termos consciência. Querido Jesus, despede-nos em paz, leva-nos, guarda-nos e nos protege de todos os males, do homem mau, do homem sanguinolento e de tudo que é contra a sua palavra. É no teu nome que o pedimos, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe, abençoe um outro nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Alto mais que todo pensamento.
Já